eu sou a professora Daniela Vespucci, sou professora de processo penal, direitos da criança e do adolescente e sou advogada aqui em São Paulo, na área familiar. E hoje nós vamos conversar sobre a parte infracional do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando, pessoal, que eu tenho um material para vocês e para que vocês obtenham um certificado e esse material é necessária a inscrição de vocês no site. Então vamos lá. Os direitos da criança e do adolescente, que são direitos peculiares, peculiares a quê? A essa condição ainda de ser humano em desenvolvimento. Como eles ainda são seres humanos em desenvolvimento, os seus direitos são peculiares. Peculiares por quê? Porque eles possuem uma proteção integral, tá? Eles possuem uma proteção integral. Então, esses direitos, eles são voltados a quê? A educação, escolarização, profissionalização e medidas que evitem o caminho da marginalidade. Por isso que, quando uma criança ou um adolescente pratica um crime, não é tratado como um crime, e sim como um ato infracional do artigo 103 do ECA, ok? E a punição é diferente, por quê? Porque essa punição, ela visa o quê? Ela visa a reeducação. Por isso que no mesmo ato infracional praticado, por exemplo, por 3 adolescentes, cada um pode receber um desfecho diferente. Então, por exemplo, o Tício, o Melvio e o Juninho. O Tício recebe uma medida protetiva, uma medida socioeducativa de advertência. O Melvio, uma medida protetiva de tratamento psicológico, por exemplo, psiquiátrico. E o Juninho, por exemplo, recebe aí uma internação. Então, depende do quê? Da discricionariedade do juiz, que deverá avaliar a melhor solução ao caso concreto, ok? Então, gente, para começar, precisamos definir quem é a criança e quem é o adolescente. Essa definição está no artigo 2º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E diz o quê? Que o ser humano entre 0 e 12 anos incompletos é uma criança. E o adolescente é o ser humano de 12 anos completos até 18, né? Um dia antes de completar 18 anos. A partir dos 18 anos, ele já está sujeito à penalidade do Código Penal e à penalidade de legislações especiais, ok? Então, gente, no ECA é diferente por este objetivo do ECA, ok? Gente, para a criança que pratique aí um ato infracional, ela estará sujeita somente a medidas protetivas do artigo 101 do ECA. E para o adolescente que pratique um ato infracional, será cabível tanto medidas protetivas como medidas socioeducativas. Aí entra o quê? A discricionariedade do juiz, que deverá definir qual é a melhor solução. Gente, o que é um ato infracional? O ato infracional está previsto ali no artigo 103 do ECA. O que quer dizer ato infracional? Qualquer conduta definida como crime ou contravenção, porém praticado por uma criança ou um adolescente, será chamado de ato infracional. Então, um roubo praticado por um adolescente, ato infracional. O estelionato praticado, ato infracional. Seja qual for a conduta, a definição será ato infracional, ok? E, como eu já disse, a criança estará sujeita às medidas protetivas do 101 e o adolescente, tanto medidas protetivas como medidas socioeducativas. Lembrando que o juiz, ele tem a possibilidade de
cumular essas medidas. Ele pode cumular essas medidas desde que viável a sua aplicabilidade. E o objetivo do ECA? Qual que é o objetivo do ECA? De acordo lá com os princípios da proteção integral, condição de ser humano em desenvolvimento, o ECA ele visa a boa estruturação da criança e do adolescente, a boa evolução. Então, o que seria isso? Uma educação, escolarização, profissionalização e que evite o caminho da marginalidade. Por isso que para um adolescente o juiz aplica uma advertência, para o outro adolescente uma internação. Ele verifica qual é a medida que atenda essa finalidade do ECA, podendo, como eu disse, cumular essas medidas. Por isso que é diferente do Código Penal e da legislação especial, porque a finalidade do ECA é essa, é a educação, é cuidar das crianças e dos adolescentes, buscando sempre o quê? A melhor solução. A melhor solução não é a solução que passa a mão na cabeça do adolescente, da criança, não. É a melhor solução que o eduque, que muitas vezes só a advertência do juiz já resolve a situação. Então, por isso, gente, é importante entender lá os princípios do ECA, ali no artigo 3º, o 4º da prioridade absoluta, né? Então, todas as medidas do ECA, elas devem ser rápidas, né? Por conta das grandes mudanças que têm as crianças e os adolescentes, eles mudam muito, então é necessário que essas medidas sejam aplicadas com a máxima brevidade. Também o ECA é benevolente com a criança e com o adolescente, porque ainda são seres humanos em desenvolvimento, e apostamos aí nessas mudanças, né? Nessas mudanças positivas. E o juiz, na hora de aplicar, ao final ali do procedimento de apuração de ato infracional, ele escolhe a melhor solução, mas não a melhor solução que atenda à vontade da criança e do adolescente, e sim aquela melhor solução que atenda à finalidade, como eu já disse, educação, escolarização, profissionalização e que evite o caminho da marginalidade. Pessoal, como eu disse para vocês, no ECA nós temos aí direitos peculiares à condição de ser humano em desenvolvimento. Então, por exemplo, ele só pode ser detido, né? Não é nem preso a palavra, só pode ser detido, apreendido, essa é a palavra, por ordem escrita e fundamentada da autoridade. Então, ele só pode ser apreendido no momento que ele está cometendo um ato infracional e por ordem escrita e fundamentada da autoridade policial. Outra coisa, gente, no momento que for feita essa apreensão, presta atenção nisso, no momento que for feita essa apreensão, imediatamente deverá ser avisado o juiz da infância e juventude e os pais do adolescente ou pessoa por ele indicado. Se a autoridade deixar de fazer isso, ela comete o crime do artigo 231 do ECA, né? E estará sujeito aí a 6 meses, de 6 meses a 2 anos aí de pena privativa de liberdade. Então, é muito importante. Existe aí uma penalidade para fazer valer esse direito. Então, a autoridade responsável pela apreensão do adolescente deverá imediatamente avisar o juiz da infância e juventude e uma pessoa indicada, os pais ou os pais ou responsáveis, né? Ou uma pessoa por ele indicada. Se esse direito fundamental dele for ferido, a autoridade responde criminalmente, ok? O que mais? Ele tem o direito de ter a identificação dos responsáveis aí pela sua apreensão. Gente, se o adolescente estiver apreendido
o procedimento ele tem que terminar em 45 dias. Então, o procedimento para apuração de ato infracional, que eu vou falar daqui a pouquinho dos dois, tanto de criança como de adolescente, ele deve terminar em 45 dias. Isso é importantíssimo. Senão cabe o quê? Habeas corpus para soltá-lo. A internação, que é a pior das medidas socioeducativas, que eu vou falar mais à frente, que está ali disciplinada nos artigos 121 a 125 do ECA, ela deve ser decretada por decisão escrita, fundamentada, onde o juiz deverá demonstrar a necessidade imperiosa dessa medida, porque ela é medida excepcional, ela deve ser usada somente em casos excepcionais, somente em atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça, né? Tem que ser um ato infracional praticado com violência ou grave ameaça, lembrando que mesmo se for o juiz quiser aplicar outra medida, ele pode, mas que é condição para aplicação da internação um ato com violência ou grave ameaça, e o juiz tem que verificar que é somente aquela medida que pode atender a finalidade aí do ECA, tá certo? O menor civilmente identificado não será submetido à identificação datiloscópica, salvo se houver dúvida fundada, tá? Então eu peço que durante aqui essa aula vocês vão acompanhando comigo aqui com o material que eu deixei para vocês, tá? Garantias processuais, tá? O devido processo legal, né? Como existe no processo penal também, o devido processo legal e a isonomia, né? Na relação jurídica. Então, a oportunidade que é dada para a acusação também será dada para o menor, ok? Pleno e formal conhecimento da acusação. Ele tem direito à defesa técnica, né, feita por um advogado, e se ele não tiver condições de contratar um advogado, será concedido a ele um advogado gratuito. Também ele tem direito à oitiva pessoal com o magistrado e também a presença dos seus pais ou responsáveis na audiência durante todo o procedimento também. Então, ele deverá ser acompanhado, ter esses direitos, e vocês estão vendo que são direitos peculiares, né? São direitos mais benevolentes do que dentro do processo penal. Gente, uma coisa que eu quero conversar aqui, antes da gente passar aqui o procedimento de apuração de ato infracional, porque eles são diferentes, como eu disse, tem criança e tem adolescente, ok? Se for um ato infracional praticado por uma criança, nós temos um prazo maior na defesa técnica, que é o prazo de 10 dias, e se for um ato infracional praticado por um adolescente, a defesa tem o prazo de 3 dias. Mas tem um termo que no ECA faz muita confusão com o processo penal, e eu quero já esclarecer isso para vocês aqui. A representação. Gente, no processo penal, como é que funciona? A representação, ela é uma condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada à representação. Lembra, no processo penal nós temos ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública pode ser incondicionada, que pouco importa a vontade da vítima. Já a condicionada, além de autoria e materialidade, é necessário também uma condição de procedibilidade, que é a representação. Então, a representação nada mais é do que uma condição de procedibilidade. Então, a vítima, ela diz, eu quero sim processar. Sem essa condição de procedibilidade, o titular da ação, que é o Ministério Público, ele não pode ingressar com a ação, tá certo? Então, é muito importante saber essa diferença. E no ECA que interessa aqui para nós, o que é a representação? No ECA, a representação é a petição inicial do procedimento de apuração de ato infracional praticado por criança,
bem como a representação é a petição inicial ofertada aí pelo Ministério Público, do procedimento de apuração de ato infracional praticado por adolescente, porque são procedimentos diferentes. Se for um ato praticado por uma criança, o procedimento é o procedimento de apuração de ato infracional praticado por criança. Se for de adolescente, é um outro procedimento, ou seja, o procedimento de apuração de ato infracional praticado por adolescente. Já vou falar das diferenças. Então, a diferença aqui é que no processo penal, na ação penal pública, nós temos como peça inicial a denúncia. Na ação penal privada, peça inicial a queixa-crime. Aqui no ECA, a peça inicial é a representação. Então, representação no ECA não tem nada a ver com a representação no processo penal. Ficou claro isso, gente? Isso é muito, muito importante, ok? Agora, algumas diferenças aí no procedimento de apuração de ato infracional praticado por criança e adolescente. Em seguida, vocês acompanham comigo aqui o meu material, né? Entraremos aí na página 2, tá? Mas antes, deixa eu falar aqui para vocês quais são. Olha só, gente, no procedimento de apuração de ato infracional praticado por criança, após o oferecimento da representação, citação, tudo, a defesa é de 10 dias. E como penalidade, né, como reprimenda aí, seria a aplicação de uma ou mais medidas protetivas do artigo 101 do ECA. Então, o juiz olha ali o rol e vê a melhor solução. E aplica ali uma, duas medidas, o que for melhor ali no sentido ali da finalidade do ECA, do objetivo do ECA, ok? Já no procedimento de apuração de ato infracional praticado por adolescente, nós temos uma coisa muito importante ali, que é a possibilidade de remissão. A remissão, né, também diferente ali do processo penal, do direito penal, a remissão no direito penal seria o perdão ali da pena, né? Não tem nada a ver. Aqui é a remissão no sentido de não ter o procedimento. Então, para que não tenha o procedimento de apuração de ato infracional, que não vai gerar reincidência, nada disso, para encerrar esse procedimento, é possível a aplicação de uma das medidas socioeducativas, exceto semiliberdade e internação. Então, seria um perdão. Aí ele cumpre, isso não acarreta confissão nem reincidência. Então, isso é proposto antes da representação. O Ministério Público vai e propõe a remissão. O adolescente aceita, se ele quiser. Depois, ele propõe novamente para ver se o adolescente, ela pode ser proposta durante ali o procedimento também. E, sendo aceita, encerra-se o procedimento, não acarreta aí confissão e nem reincidência, tá certo? Outra peculiaridade aí do procedimento de apuração de ato infracional praticado por adolescente é que o prazo da defesa é de 3 dias. Depois a defesa tem audiência de instrução, debates e julgamento e vem a decisão do juiz. Só que aqui neste procedimento, o juiz ele pode aplicar tanto medidas protetivas como medidas socioeducativas. Eu vou explicar cada uma das medidas socioeducativas que são muito importantes, ok? Gente, olha só, então, na hora, não é como no Código Penal. O Código Penal, olha ali, vamos supor ali, tem uma pena de 1 a 5 anos. O juiz aplica ali a dosimetria da pena e aplica a pena, ok? No ECA,
ele faz o seguinte: é criança? Então, olha aqui, eu tenho o rol das medidas protetivas, eu escolho aí uma, duas. É adolescente? Ele tem tanto o rol das medidas protetivas como o rol das medidas socioeducativas. E aí faz o quê? Ele escolhe a melhor solução. Então, vamos supor que Tício, Melvin e Juninho participaram aí de um roubo, todos adolescentes, tá? Assaltaram uma farmácia. Então, é um ato infracional com violência e grave ameaça. Então, o Tício, o juiz fala assim, esse daqui não tem jeito, ele é terrível, eu senti aqui na audiência que ele é terrível, ele já tá com um espírito criminoso, já não, eu preciso mesmo repreendê-lo cabalmente, tá certo? Então, o que que acontece? Neste caso, o juiz entende que é melhor aplicar a internação com todos os requisitos que eu vou explicar daqui a pouquinho. Que ela só pode durar até 3 anos, enfim, vou explicar daqui a pouquinho. Vamos por partes. Aí, o Melville, ele fala assim, não, esse daqui, ele tá precisando ser reeducado, sabe? A medida, deixa eu ver, uma outra medida socioeducativa seria ele escolhe uma prestação de serviços à comunidade ou uma liberdade assistida. A liberdade assistida também é legal para reeducar não só o adolescente, mas a família, verificar como que são impostos os limites em casa, qual é a rotina familiar, como que eles podem ajudar. Então, a equipe social de assistente social acaba ajudando ali também no convívio. Então, vamos supor que o juiz resolveu aplicar aí essa medida. Ele aplica do 118, 119 aí do ECA, tá? Que é a liberdade assistida. Ela tem prazo de até mínimo de 6 meses. Vou falar dela daqui a pouquinho, mas ele percebeu que ali é questão mesmo de ajustar, né? Então, a família, ele, vão conferir a escola, enfim. Ele acaba escolhendo essa medida socioeducativa porque ele percebe que essa é a melhor solução para a ressocialização dele, né? Agora, o Juninho, ele fala, esse daqui tá fácil, é só eu dar uma bronca, ele foi na onda deles, eu vou dar aqui uma bronca. O que que é a bronca? É a advertência, a admoestação verbal ali do artigo 115 do ECA. Então, o juiz, ele dá uma bronca e fala, olha aqui, se você aprontar de novo, você volta aqui e dá uma bronca da maneira que ele acha ideal para o caso, ok? Então, vocês percebem o mesmo ato infracional, consistente aí no roubo, com desfechos diferentes, porque o juiz ele sentiu que era necessário aplicar medidas socioeducativas diferentes. Aí vamos supor que durante a liberdade assistida ele percebe que tem aí algum problema com o Melville, um problema psiquiátrico, talvez uma esquizofrenia, alguma coisa assim, atestada por psiquiatra. O que acontece? Vai para tratamento psicológico, psiquiátrico. O juiz ele pode aplicar. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que, ao contrário do Código Penal e da legislação especial, o juiz ele tem discricionariedade, ele sente a situação e ele aplica a melhor solução e já tem larga experiência com isso, com os outros casos também, o desfecho dos outros casos. Então agora, pessoal, vocês vão acompanhar comigo, vocês vão pegar o material de vocês e vão acompanhar comigo o procedimento de apuração de ato infracional praticado por criança, e em seguida de adolescente, vamos entrar nas medidas socioeducativas. Aí vocês vão parar um pouquinho, eu vou explicar para vocês as medidas socioeducativas. Agora, junto comigo com o material, tá certo? Olha só. Finalzinho da página 2, tá?
Depois das garantias processuais, vem aqui. Procedimento para apuração de ato infracional praticado por criança. Oferecimento da representação. O que é a representação? Aquela petição inicial, equivalente à denúncia, tá certo? Então, é a petição inicial, é a representação. Depois, o recebimento da representação. Sem esse recebimento, se o juiz não receber, não tem procedimento de apuração de ato infracional. Depois, oferecimento da defesa. Então, a defesa, o advogado do adolescente, seja ele constituído ou o dativo concedido pelo juiz, aí vai oferecer essa defesa no prazo de 10 dias, ao contrário de adolescente. Aí vem vista para o Ministério Público e audiência de instrução, debates e julgamento. Então, após a defesa, o Ministério Público fala. Quem que é o Ministério Público? Ele é o fiscal da lei e também autor da ação penal e daqui também do procedimento de apuração de ato infracional. Agora, gente, com relação ao procedimento de apuração de ato infracional praticado por criança, eu quero que vocês anotem aqui, ó, audiência de instrução, debates e julgamento. Após o julgamento, vem o quê? O juiz aplicará uma das medidas protetivas, uma ou mais medidas protetivas do artigo 101 do ECA. Então, ali ele tem aquele rol e escolhe qual é a melhor medida. Então, vocês anotem aí, tá ok? Agora, gente, o procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente. Vamos para a fase policial, tá? Olha, gente, o adolescente ele será apreendido somente se for flagrado no momento do cometimento do ato infracional e for um ato infracional cometido com violência ou grave ameaça. Nos demais casos, se não tiver a violência ou grave ameaça, como um crime de roubo, tentativa aí de homicídio ou próprio homicídio e tal, será lavrado um boletim de ocorrência. Então, será lavrado um boletim de ocorrência nos demais casos. Havendo a apreensão, o juiz ele decide se mantém a apreensão ou se libera. E a liberação só será viável na presença aí dos responsáveis pelo menor. Quais são os motivos, gente, para manutenção dessa apreensão? Proteção do infrator, para que ele não apanhe, tá? Para que ele não... Aliás, proteção do infrator, né? Gravidade e repercussão do ato infracional, se ele tiver uma grande periculosidade, né? E a ausência do responsável legal. Se ele não tiver um responsável legal para avisar, também é um dos motivos. Mas, geralmente, o que eles mais apreendem é para proteção desse infrator, ou seja, para ele não fugir, né? E também pela gravidade e repercussão do ato, se ele é violento, se ele é perigoso, se ele coloca em risco a sociedade, tá ok? Gente, havendo ou não essa manutenção da apreensão, o Ministério Público ele poderá fazer 3 coisas. É bem parecido com o processo penal. Ele poderá propor a remissão, que é aquele perdão, né? Seria um acordo. Então, o que acontece? O Ministério Público ele pode fazer o seguinte, falar assim, olha, vamos encerrar por aqui. Eu proponho aqui uma prestação de serviços à comunidade de 6 meses, tá? Que ela pode ser no máximo até 6 meses. Eu proponho essa prestação de serviços à comunidade. Aceitando, acabou. Ou ele pode pedir o arquivamento,
ou oferecer a representação. Então, ele tem 3 possibilidades neste momento, tá? Pedir o arquivamento, ele pede, quem determina o arquivamento é o juiz da infância, e propor a remissão que eu já tinha falado para vocês o que era, que seria esse acordo, tá? Ou oferecer a representação, que é a petição inicial. Aqui, como no processo penal, ele só propõe o arquivamento, ele pede o arquivamento. O juiz é que decide, sim ou não. A remissão ele propõe. Quem decide é o adolescente, ele aceita ou não, ok? Ou então, se ele entender que não é caso de remissão, ou se o adolescente não aceitou essa proposta de remissão, ele pode fazer o quê? Ele pode oferecer a representação, iniciar o procedimento de apuração de ato infracional praticado por adolescente. Agora, se ele entende que não tem autoria, não tem materialidade, ou não tem somente autoria ou somente materialidade, ou seja, ele entende que não tem condições aí para ingressar com esse procedimento de apuração de ato infracional. Ele entende, por exemplo, que o Tício não é o autor aí. Ele pode propor o quê? O arquivamento. É o juiz que arquiva, que determina o arquivamento ou não. Então, o Ministério Público, ele pede o oferecimento, ele pede o recebimento da representação e instauração do procedimento, ele pede o arquivamento, e quem determina o arquivamento é o juiz, e ele também propõe a remissão. Então, vamos supor que ele não pediu o arquivamento e também não... Vamos supor que o adolescente não aceitou a remissão. Ok, ele ofereceu a representação. Oferecendo a representação, o juiz ele tem que receber essa representação. Olha só. Ele tem que receber a representação. Depois do recebimento da representação, pode-se tentar novamente a remissão. E acompanhem comigo aqui na página 4. O que é a remissão? Já expliquei para vocês que é a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas socioeducativas, exceto semiliberdade e internação, e aí encerra-se o caso, não gerando confissão nem reincidência. Então, é uma boa essa remissão, porque o adolescente, ele aprende, ele recebe aí uma punição, né? E encerra-se o caso logo. Então, atende à finalidade aí do ECA, tá certo, gente? Então, olha só. Olha só aqui na página 4, que eu acabei de falar para vocês. Remissão é a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas socioeducativas previstas em lei, com exceção da semiliberdade do artigo 120 do ECA e da internação. Não gera confissão e não gera maus antecedentes. Pode ser revista judicialmente a qualquer tempo. E é esse o problema com o adolescente. Ele cisma, ele fala assim, eu quero provar que eu sou inocente. E, na verdade, não é nem isso que está em questão. A questão mesmo é reeducá-lo. Olha só, gente. Caso o juiz receba a representação, decidirá a respeito da internação provisória e designará a audiência para apresentação do menor, que deverá ser acompanhado pelos pais ou responsáveis. Existindo, como eu já falei para vocês, a possibilidade de encerrar o procedimento com uma medida que não restrinja a liberdade, que é a semiliberdade e a internação, ok? Contudo, se o procedimento tiver sequência, ou seja, não acabou ali na remissão, o que vai acontecer? Haverá aí a defesa prévia no prazo de 3 dias.
Gente, é muito importante a gente ressaltar aqui a súmula 343 do STJ, que no procedimento para aplicação de medida socioeducativa é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Então, as demais provas, elas devem estar em harmonia. Então, devem ser produzidas mais provas, ok? Aí, como a gente já falou, oferecimento da representação, recebimento da representação, citação, intimação, citação do adolescente, intimação do responsável, audiência de apresentação com possibilidade aí de encerramento com a concessão da remissão ou imposição de medida que não restringe a liberdade, defesa prévia no prazo de 3 dias, audiência de instrução, debates e julgamento. Aí, neste caso aqui do adolescente, o juiz pode aplicar tanto uma das medidas protetivas do artigo 101, uma ou mais das medidas protetivas do 101, e do artigo 112, as medidas socioeducativas. Então, para o adolescente, cabe tanto protetiva como socioeducativa, podendo o juiz cumular medidas aí, uma protetiva, uma socioeducativa, duas socioeducativas, depende aí do caso, ok, gente? E aqui eu deixei o rol, embora esteja no artigo 101 do ECA, temos aí o rol das medidas protetivas, tá certo? Aqui do ECA, que cabem tanto para a criança como para o adolescente. Então, gente, acabou. Uma coisa que eu escuto muito em sala de aula, quando eu brinco, falo, que cabe para a criança que praticou ato infracional? Todo mundo fala, a maior parte, tá? Medida socioeducativa. Não é. Para a criança é só protetiva. Para o adolescente é tanto protetiva como socioeducativa. Lembrando que eu já expliquei para vocês. O juiz ele tem discricionariedade para escolher a melhor solução, aquela solução que atenda à finalidade do ECA, que é a reeducação dessa criança e desse adolescente, tá certo? Então, gente, aqui está o rol das medidas protetivas na página 5, tá? Até a colocação na família substituta também é uma das medidas protetivas, e a gente fala aí numa aula da parte do ECA cível, tá? Que nós vamos marcar. E medidas socioeducativas. Agora eu quero falar das medidas socioeducativas, que são muito importantes. O rol das medidas socioeducativas está ali no artigo 112 do ECA. E a primeira delas é a advertência. Então, temos advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, que não está aqui, mas vocês colocam a obrigação de reparar o dano. Embaixo, prestação de serviços à comunidade, depois, liberdade assistida, semiliberdade e a internação, tá certo? E depois ainda falam das medidas protetivas, ou seja, cabe para o adolescente as socioeducativas e as protetivas, tá ok? Agora, gente, o critério para aplicação eu já expliquei para vocês, que é qual? O juiz ele verifica a melhor solução e aplica a melhor solução ao caso concreto, ok? Melhor solução que atenda o ECA. Lembrando que para que seja internação, tem que ser um ato infracional cometido com violência ou grave ameaça. Agora eu vou explicar cada uma delas e vai ficar mais claro para vocês. Gente, a primeira medida socioeducativa está no artigo 115 do ECA. No 112, nós temos o rol dessas medidas. Agora, no 115 aqui, começa cada uma das medidas. Então, olha só. A primeira delas, a advertência. Gente, a advertência, ela é a bronca, é aquela reprimenda do juiz. Ele dá uma bronca no adolescente.
uma bronca, uma admoestação verbal. Esse é o termo, tá? E não precisa ser reduzida. É admoestação verbal realizada pelo magistrado, tá certo, gente? Então, isso aqui é uma bronca, é uma reprimenda para ver se ele acorda e para de praticar aí atos infracionais, tá certo? Gente, a reparação do dano. Olha, o juiz ele tem discricionariedade, mas ele tem que aplicar de acordo com o caso. A reparação do dano ela tá ali no artigo 116 do ECA, gente. Reparação do dano só pode acontecer no caso de atos infracionais com reflexos patrimoniais, ok? Então, vamos supor que o Tício, ele subtraiu, furtou a minha taça de cristal, tá? Então, o que seria a reparação do dano? Ela é aplicada somente aí para adolescente, até porque é uma medida socioeducativa. Reparação do dano é ele devolver o mesmo objeto ou valor equivalente ou algo que possa ser equivalente. Então, ele devolve o próprio bem, se ele já quebrou, já perdeu, ele entrega uma outra coisa. Ai, Daniela, eu tenho um outro copo que você vai gostar. Você aceita? Né? Valor equivalente. Ah, aceito. Pronto, tá reparado o dano. Ah, não tenho copo, mas tenho dinheiro. Vou te entregar o dinheiro. Então, é o que tá aqui, ó. Pode ser aplicada nos casos de ato infracional que tem um reflexo patrimonial. O adolescente deverá restituir a coisa, então devolve a taça, promove o ressarcimento dos danos, né? Que aí quem faz isso são os pais, né? Ou de outra forma compensa o prejuízo da vítima. Compensa como? Ah, eu aceito outro objeto no local. Ele propõe uma blusa. Eu falo, ah, não, eu aceito. Então tá bom, tá resolvido o problema, tá? Uma que eu acho muito interessante e muito importante, que é a prestação de serviços à comunidade, ali do artigo 117 do ECA. Por que ela é tão legal? Porque ela ajuda a criar responsabilidade. Então, além de ajudar a sociedade, ajuda o adolescente a criar responsabilidade, entender o valor do trabalho e até desenvolver uma aptidão, uma habilidade. Então, ela está ali no artigo 117 do ECA. Ela tem o prazo máximo de 6 meses, tá? É a LA, Liberdade Assistida, que tem um prazo mínimo de 6 meses. Aqui é o prazo máximo de 6 meses. E ela não pode, gente, prejudicar a escolarização. Então, não pode ser à noite, num horário que atrapalhe a escola, no dia seguinte. Ela também não pode sobrecarregar o adolescente de forma que ele não consiga estudar, não consiga se desenvolver na escola. Então, o juiz ele deve equilibrar tudo isso. Então, olha só, olha aqui no resumo. Artigo 117 do ECA. É semelhante à prestação existente no direito penal. O adolescente realiza tarefas gratuitas no prazo máximo de 6 meses, junto a entidades sociais e programas comunitários e governamentais. O juiz deverá levar em consideração as aptidões do condenado. Então, se ele tiver alguma aptidão especial, ele vai levar em consideração. Então, se ele gosta de pintura, ele pode fazer pintar a parte de uma ponte, alguma coisa social, alguma coisa para o município, para o estado, enfim. A jornada máxima de serviços é de 8 horas por semana e deverá ser distribuída de modo a não comprometer a frequência do menor na escola e
do menor à escola e a jornada normal de trabalho. Então, é o que eu acabei de explicar para vocês. Maravilha? Agora, gente, eu vou explicar a LA. Depois que eu explicar, a gente acompanha aqui no resumo que eu disponibilizei para vocês. Ó. A liberdade assistida. A liberdade assistida também é uma excelente medida socioeducativa. Tá? Está prevista nos artigos 118 e 119 do ECA. Ela tem um prazo mínimo de 6 meses, porque ao final será apresentado um relatório, aí o juiz decide se continua ou não, se está melhorando. Então, o que acontece com a LA? A LA, ela tem esse prazo mínimo de 6 meses e uma equipe irá acompanhar o menor, né, o adolescente e a sua família. Então, haverá aí uma visita da equipe multidisciplinar na casa, na residência, verificar como é a rotina desse adolescente, que horas ele dorme, quais os locais que ele frequenta. Então, esse é o ideal de liberdade assistida. Então, a equipe vai até a casa, verifica qual que é a rotina, instrui a família, olha, pode ir no SESC, ver tal atividade cultural, então instrui para que vá para programas culturais, algo que ressocialize ele, entendeu? Que ele passe a ter uma rotina mais adequada para a idade, focando aí na sua educação. Então, vai ser estimulado música, passeios aí culturais e pedagógicos, tudo longe aí da marginalidade, ou seja, longe aí de festas, drogas, bebidas, coisas assim. Então, a família será verificada também, para ver se não tem nenhuma questão na família que deve ser tratada também. E a matrícula na escola será feita e todo o acompanhamento na escola para ver o desenvolvimento desse adolescente na escola. Aí, no final de 6 meses, é enviado um relatório para o juiz contando tudo o que aconteceu, ok? Por isso que tem um prazo mínimo de 6 meses. Pode ser que o juiz verifique, olha, ele começou a evoluir, mas ainda falta um pouquinho. Então, o juiz pode prorrogar. Então, acompanhe aqui comigo, tá? Olha só. Ela tem um prazo mínimo de duração de 6 meses e pode ser prorrogada, revogada ou substituída a qualquer tempo. Então, olha só, gente. Durante a semiliberdade, a liberdade assistida, verifica-se que o adolescente não está evoluindo, na verdade ele precisava de uma reprimenda pior, pode ser substituída, por exemplo, por uma internação, se preencher os requisitos, ou por qualquer outra. Ela pode ser revogada porque atingiu a sua finalidade, tá? Ela pode ser prorrogada também depois de 6 meses, como eu já disse. Pressupõe a existência de um orientador que irá acompanhar o caso e também promover socialmente o menor e sua família, supervisionar o desempenho do menor na escola, inclusive promovendo sua matrícula, buscar meios para propiciar a profissionalização do menor e apresentar relatório. Agora, gente, a semiliberdade. A semiliberdade, ela está prevista no artigo 120 do ECA, aquele recolhimento noturno, né? Gente, a semiliberdade, olha só, ela pode ser imposta inicialmente ou como transição de outra medida. Então, vamos supor que já deu prazo na internação, porque a internação ela pode ser prorrogada a cada 6 meses, chegando no máximo em 3 anos, ok? Chegando no máximo em 3 anos. Então, é muito importante saber que aqui, essa daqui, ela pode ser a semiliberdade imposta inicialmente, o juiz terminou lá o procedimento, vou aplicar aqui a semiliberdade. Ou então, porque já superou o tempo na internação e ele ainda não está apto a retornar,
livremente para a sociedade, tá? Olha só, pode ser determinado logo de início ou ainda como um instrumento de transição para o meio aberto. O adolescente pode realizar atividades externas sem que exista a necessidade de autorização judicial. A escolarização e a profissionalização são obrigatórias, usando-se de forma presencial os recursos da comunidade. Não existe prazo de duração. Então, prazo de duração nós temos aonde? Prestação de serviços à comunidade, na liberdade assistida e na internação, que é mais polêmica aqui, gente. Olha só. Internação do artigo 121 a 125 do ECA. Eu vou explicar aqui, depois a gente repassa juntos aqui, tá? Gente, a internação, ela cabe somente para atos infracionais graves, cometidos com violência, grave ameaça, ou até mesmo o tráfico aí de entorpecente. Mas tem que ser algo grave, não pode ser um furto, ele foi no mercado e furtou uma picanha para fazer com os amigos, aí não serve, tá? Aí tem que ser outra medida, ou até a admoestação verbal mesmo, a advertência. Então aqui tem que ser um ato infracional grave. Para aplicação, é necessário uma decisão escrita, fundamentada, onde o juiz deverá demonstrar a necessidade imperiosa dessa medida. Ele tem que dizer, não existe outro caminho aqui, por causa disso, por causa daquilo, que ele já aprontou ali, ele já praticou um outro ato infracional, ele foi muito difícil na audiência, ele relata tudo e fundamenta por que ele optou pela internação, tá certo? Gente, também poderá caber a internação no caso de descumprimento reiterado e injustificado de outra medida socioeducativa. Então, olha só, vamos por aí, que foi determinado a ele restituir o bem, reparação do dano, restituir o bem, combinou de restituir o bem e ele não entrega. Aí também foi determinado a ele pintar a parede da rua tal, fazendo aqueles desenhos, porque ele é muito bom, ele já tem uma certa aptidão para cartunista, então é ele que vai desenhar. Beleza. Aí, gente, nesse caso, ele descumpre, não avisa o porquê. Cabe internação de até 3 meses para punir por este descumprimento, que é diferente da internação por ato infracional. Aqui é pelo descumprimento da medida socioeducativa. Então, nós temos 2 internações. Tem a internação pela punição aí da medida do ato infracional, que tem um prazo de até 6 meses, o prazo de 6 meses prorrogável por mais, até chegar em 3 anos, ok? Então, essa internação com prazo máximo de 3 anos é pelo cometimento de ato infracional. Já no descumprimento de outra medida socioeducativa imposta a ele, outra medida socioeducativa, descumprimento injustificado, porque se ele justificar, olha, não fui lá pintar a parede lá da ponte e tal, porque eu peguei uma pneumonia, tá aqui o atestado, aí tá justificado. Então, no caso de injustificado, aí, gente, pode caber a internação, tá? Só que prazo de 3 meses. Na hora que a gente repassar, isso vai ficar mais claro, tá bom? Gente, a internação só pode durar até 3 anos. Depois desse prazo, tem que colocá-lo em outra medida socioeducativa. Muitas vezes é a semi-liberdade. Então, olha só, gente. São hipóteses aí de aplicação. A prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou um ato infracional grave que cause aí o repúdio, como é
ao tráfico de entorpecentes, reiteração no cometimento de outras infrações graves, descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta, duração máxima de 3 meses. Então, aqui, ó, vamos supor, foi imposto a ele ressarcimento do bem, reparação do dano, do 116, e mais a pintura aí no local. Ele não aparece nem justifica. Aqui, o juiz poderá aplicar até 3 meses de internação para punição disso, ou seja, do descumprimento de outra socioeducativa. Agora, gente, a internação, olha só, a internação, o que acontece com ela? A internação, no caso de punição de ato infracional. Ela, em regra, ela não tem um prazo determinado. Porém, a cada 6 meses, o juiz ele deverá reavaliar se mantém, se revoga ou se substitui. Por isso que fala-se que a internação é até 6 meses. Não é assim. O juiz, quando ele aplica fundamentando, dizendo o motivo pelo qual ele optou por essa medida, ok? Ele fundamenta ali, diz qual é a necessidade imperiosa da medida e ele não determina um prazo, porém, a cada 6 meses os autos vão conclusos para que ele decida se mantém, se revoga ou se substitui a internação, podendo durar até 3 anos. Então, olha só, a internação ela não possui prazo determinado e deve durar o menor tempo possível. Trata-se de medida excepcional que só deve ser aplicada diante da impossibilidade da fixação das demais. Deve ser respeitada optando-se por outras medidas. A cada 6 meses, a manutenção da internação deve ser avaliada judicialmente. O prazo de internação ele não pode exceder 3 anos. Superado este período, deve ser inserido na liberdade assistida ou semi-liberdade. Ao completar 21 anos, a liberação é compulsória. Então, gente, é o que eu expliquei para vocês aí. Olha só, a internação, que é a mais polêmica delas, ela cabe, o juiz ele pode aplicar no caso de descumprimento de outras medidas socioeducativas. Ele pode, ele que opta, ele que escolhe se aplica ou não. Agora, para a reprimenda de uma medida socioeducativa, que o juiz, para a reprimenda de um ato infracional, que o juiz escolha como socioeducativa a internação, o juiz, ele deverá fundamentar direitinho, demonstrando a necessidade imperiosa dessa medida e, demonstrando isso, ele vai aplicar e não vai determinar um prazo, porém, a cada 6 meses, ele deverá reavaliar. Reavaliar o quê? Se ele mantém, se ele revoga ou se ele substitui essa medida. Então, ele pode acabar prorrogando, só que ela tem que durar no máximo 3 anos. Deu 3 anos e esse adolescente não ressocializou, vai para outra coisa, vai para uma semi-liberdade, né? A internação não pode durar mais do que 3 anos. Aos 21 anos, a liberação é compulsória. Completou 21 anos, a liberação é compulsória. Aí muita gente me fala assim, nossa, Daniela, mas como é que ele fica lá internado até os 21 anos? Acontece. Por quê? Vamos supor que ele praticou o ato infracional próximo dos 18, um pouco antes dos 18. Aí veio lá a apuração, praticou aí uma semana antes dos 18. Aí ocorreu o procedimento de apuração de ato infracional, que estava solto ainda, mas ocorreu o procedimento. Ele foi condenado pela a internação já
com 18 anos, mas por um ato que ocorreu antes dos 18. Aí ele é internado, aí começa aquilo, a cada 6 meses reavaliado, reavaliado. Chegou 21, não deu 3 anos, ele é solto. Então, como é que se encerra a internação? Se o juiz simplesmente revogar, se completar 3 anos ou se ele completar 21 anos. Então, o que ocorrer primeiro? 3 anos de cumprimento de internação ou 21 anos, liberação compulsória. Ficou claro, gente? Tranquilo? O material tá aí. Eu tenho bastante coisa no meu canal do YouTube, que é a professora Daniela Vespucci, bastante conteúdo para vocês também. E também no Instagram, estou colocando algumas dicas para vocês, todos convidados, tá bom? Gente, até uma próxima. E uma boa noite para vocês.